Os 9 mundos da mitologia nórdica estão repletos de criaturas míticas bizarras, como elfos, gnomes e trolls. Embora a mitologia nórdica fala, principalmente sobre os deuses nórdicos, essas criaturas ainda complementam a história, desafiando os deuses e mudando a sorte. Neste vídeo, reunimos as 10 criaturas nórdicas mais poderosas, e os papéis que elas desempenham na história. 10º. Uldra. A Uldra é uma criatura feminina tipicamente retratada como uma bela mulher com uma coroa de flores e longos cabelos loiros, mas ela tinha um rabo de vaca que deixava os homens com medo dela. Também chamada de guardiã da floresta, a Uldra seduzia jovens e os atraía para as montanhas, onde os aprisionava. De acordo com o mito, se um jovem se casasse com a Uldra, ela estava fadada a se tornar uma mulher velha e feia. No entanto, do lado positivo, ela ganharia extrema força e perderia o rabo. 9. Sleipnir, o cavalo de 8 patas. Sleipnir foi uma das criaturas mais originais da mitologia nórdica. Ele era o cavalo de Odin, e tinha 8 patas, um conjunto de 4 atrás e um na frente, de forma que ele pudesse manter um em cada um dos reinos. Sua mãe era Loki, o deus nórdico que se transformou em uma égua e foi engravidado por um garanhão. Isso torna Sleipnir a única criatura no mito nórdico nascido de 2 pais. Sleipnir era um corcel poderoso e belo com uma pelagem cinza tempestuosa e foi descrito como o melhor de todos os cavalos. Odin cuidava muito dele e sempre o montava quando ia para a guerra. 8º. Os Trolls. Havia 2 tipos de trolls na mitologia nórdica, trolls feios que viviam em montanhas e florestas e pequenos trolls que pareciam gnomos e viviam no subsolo. Ambos os tipos não eram conhecidos por sua inteligência e eram bastante malévolos, especialmente com os humanos. Muitos deles possuíam poderes mágicos e proféticos. Dizia-se que as muitas pedras no interior da Escandinávia foram criadas quando trolls foram pegos pela luz do sol, que os transformou em pedra. Algumas das pedras caíram lá quando os trolls as usaram como armas. 7º. Elfos. Na mitologia nórdica, existem 2 tipos diferentes de elfos, os Dokalfa, os elfos negros, e os Josalfa, os elfos claros. Os elfos Dokalfa viviam sob a terra e eram considerados semelhantes aos anões, mas eram completamente negros. Os Josalfa, por outro lado, eram radiantemente belos e eram considerados iguais aos deuses. Todos os elfos nórdicos eram muito poderosos e tinham a capacidade de causar doenças humanas e também de curá-las. Quando os elfos e os humanos tinham filhos, eles se pareciam com os humanos, mas possuíam impressionantes poderes mágicos e intuitivos. 6º. As Valquírias. Valquírias eram espíritos femininos que serviram Odin na batalha. Embora muitas das valquírias nos mitos nórdicos tivessem seus próprios nomes, geralmente eram vistas e comentadas como um grupo homogêneo de seres, todos compartilhando um propósito comum. As valquírias eram belas e elegantes donzelas com pele branca e cabelos dourados como o sol ou negros como a noite escura. Era seu trabalho escolher quem morreria em batalha e quem viveria, usando seus poderes para causar a morte daqueles que elas não favoreciam. Também era seu papel levar os heróis mortos para Valhalla, lar do exército de Odin, onde esperavam, preparando-se para Ragnarok. 5º. O Kraken. O Kraken é um famoso monstro marinho representado como uma lula gigante ou polvo. Em alguns contos míticos nórdicos, o corpo do Kraken era tão grande que as pessoas o confundiam com uma ilha. Se alguém colocasse os pés na ilha, afundaria e morreria, tornando-se alimento para o enorme monstro. Sempre que subia à superfície, o Kraken causava grandes redemoinhos que tornavam mais fácil atacar os navios. O Kraken atrai peixes ao liberar seus excrementos, de consistência espessa, na água. Ele tinha um cheiro forte de peixe que atrai outros peixes para a área para ele devorar. É provável que a inspiração para o Kraken tenha sido a lula gigante, que pode crescer em tamanhos enormes. 4º.
Nigre, ou Nidhogg, era um dragão enorme com garras enormes, asas de morcego, escamas por todo o corpo e chifres saindo de sua cabeça. Dizia-se que ele roía continuamente as raízes de Yggdrasil, a árvore do mundo. Dado que Yggdrasil era a árvore do mundo que mantinha os 9 reinos do universo unidos, as ações de Nidhogg estavam literalmente roendo as raízes do cosmos. Os cadáveres de todos os criminosos, como adúlteros, violadores de juramentos e assassinos, eram banidos para Nadastro, onde Nidhogg governava, e ele esperou para mastigar seus corpos. Terceiro, Jormungandr, também chamado de Serpente de Midgard, ou Serpente do Mundo. Jormungandr era irmão do lobo Fenrir, filho de Angerboda e Loki. Como Fenrir, a Serpente do Mundo teve um papel fundamental a desempenhar durante o Ragnarok. A serpente gigante foi profetizada para crescer tão grande que abrangeria o mundo inteiro e morderia sua própria cauda. Assim que Jormungandr soltasse sua cauda, no entanto, esse seria o início do Ragnarok. Jormungandr era uma serpente ou um dragão que Odin, o pai de todos, jogou no mar ao redor de Midgard para impedi-la de cumprir seu destino. Jormungandr seria morto por Thor durante o Ragnarok, mas não antes de Thor ser envenenado pelo veneno da serpente. Segundo, Fenrir. Fenrir é um dos lobos mais famosos da história, filho de Angerboda, a giganta e o deus nórdico Loki. Seus irmãos são a serpente Jormungandr e a deusa El. Todos os três foram profetizados para ajudar a trazer o fim do mundo, Ragnarok. Fenrir foi criado pelos deuses de Asgard. Eles sabiam que Fenrir mataria Odin durante o Ragnarok, então, para evitar que isso acontecesse, eles o acorrentaram com amarras especiais. Eventualmente, Fenrir foi capaz de se libertar de suas amarras e seguiria para cumprir seu destino. Fenrir não era visto como uma criatura do mal, mas como uma parte inevitável da ordem natural da vida. Fenrir serve de base para muitos lobos literários posteriores. Primeiro, as Nornas. Indiscutivelmente, as Nornas são os seres mais poderosos de todos na mitologia nórdica. Elas governam a vida de deuses imortais. Elas decidem o que vai acontecer, incluindo quando e como. Havia 3 Nornas cujos nomes eram Urd, significando passado ou apenas destino. Verdandi, significando o que está surgindo atualmente ou presente. Kuld, significando o que deve ser ou o futuro. As Nornas são um tanto semelhantes aos destinos da mitologia grega. As Nornas também eram responsáveis por cuidar de Yggdrasil, a árvore que mantinha os 9 mundos juntos. O trabalho delas era evitar que a árvore morresse, pegando água do poço de Urd e despejando-a em seus galhos. No entanto, esse cuidado apenas retardou a morte da árvore, mas não a impediu totalmente. Embora seja menos criaturas na mitologia nórdica do que na mitologia grega, elas compensam isso com exclusividade e ferocidade. Eles continuam sendo algumas das criaturas míticas mais maravilhosas e únicas já criadas. Muitas podem influenciar uma cultura moderna e podem ser vistas na literatura, arte e cinema modernos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário, de qual dessas criaturas você mais gosta.